Sejam bem-vindos à aula de secreção do sistema gastrointestinal e a gente vai abordar a gástrica e biliar. E o que de gástrica e biliar? A estrutura, os mecanismos e como que se dá a regulação. Pessoal, o estômago ele é responsável por secretar o suco gástrico, que tem alguns componentes importantes. Quais? Pepsinogênio, HCl, fator intrínseco, muco e bicarbonato. Então vamos começar. O pepsinogênio ele é uma proenzima. E qual é o papel dele? Justamente de se transformar em pepsina, que é a enzima ativa, e a pepsina será a enzima que vai digerir as proteínas. E quem é responsável pela conversão do pepsinogênio em pepsina? É aí que entra a importância do pH ácido. E quem vai te dar o pH ácido? O ácido clorídrico. Então, o pepsinogênio, ele se transforma em pepsina, porque o pepsinogênio é inativo, em pepsina, que vai ser a sua enzima ativa na vigência de um ambiente ácido, graças ao ácido clorídrico e H+, e por fim, a pepsina faz a digestão proteica. Além disso, a gente tem a importância no suco gástrico da presença do muco e bicarbonato, que tem um fator protetor para a sua mucosa gástrica. Afinal de contas, vocês imaginam, você tem um ambiente ácido, que pode corroer o seu estômago. Então, precisa de muco e bicarbonato para proteção. E a função essencial à vida humana do seu estômago é a produção de fator intrínseco. O que é isso? O fator intrínseco, pessoal, é uma substância importante para que haja a absorção da vitamina B12. E a vitamina B12 tem funções importantes no nosso organismo, principalmente no sistema hematopoético e neurológico. A gente vai ver mais para frente. Além disso, quando a gente vai para a composição iônica do seu suco gástrico, o que se vê é que a presença dos íons H+, ela é dependente da intensidade secretória. Então, se eu tenho uma intensidade maior de fluxo, eu vou ter uma intensidade, uma concentração maior na secreção do seu H+. Além do H+, eu queria abordar com vocês dois íons importantes. Um deles é o potássio. O potássio, ele é mais presente no seu suco gástrico do que no plasma. E o que isso importa? Importa que você está lá, atendendo no pronto-socorro, e vem o resultado de exame de um paciente que tem potássio baixo. Você fala, poxa, mas por que será que ele tem potássio baixo? Você já vai ter que ir lá fazer a sua anamnese, né? Ou ver ali na sua passagem de plantão, será que esse paciente é um paciente que está vomitando muito? Porque aquela pessoa que vomita até a alma, ela está predisposta a ter uma diminuição de potássio. E a gente sabe que o potássio ele é super importante para justamente a condução cardíaca. E ele é uma das causas de parada. Então, tem que ficar atento. Além do potássio, abordar o cloreto. O cloreto vai ser o nosso principal ânion presente no suco gástrico. Mas isso é meio intuitivo, porque a gente sabe que o suco gástrico tem HCl, que é o ácido clorídrico. Então, o cloreto, clorídrico, ele faz parte ali como um componente muito importante do suco gástrico. O pepsinogênio, pessoal, então eu já falei para vocês, ele é uma proenzima inativa e ele vai ser secretado pelas células principais. As células principais elas vão ter grânulos de zimogênio. Nesses grânulos de zimogênio é onde estará armazenado o seu pepsinogênio. Uma vez que eu estimulo a célula principal, ela vai lá, faz uma exocitose dos grânulos de zimogênio. Esse pepsinogênio entra em contato com o ambiente ácido e aí ele é transformado, ele é ativado em pepsina. Então, a atividade do pepsinogênio ela é dependente de pH. O fator intrínseco, ele é uma glicoproteína e ele vai ser produzido pelas células parietais, juntamente com o HCl. Então, não confunde, tá? Então, células principais são responsáveis por pepsinogênio e células parietais são responsáveis por fator intrínseco e HCl. Guardem isso.
O fator intrínseco, essa produção dele é a única função essencial à vida humana do estômago. E por que isso? Porque se você tirar ali, gente, o estômago e você não tiver mais a produção de fator intrínseco, não existe outra parte no seu corpício que faça fator intrínseco. Agora, vamos supor, ai, nossa, perdi a produção de muco no estômago. Grande coisa, entendeu? Muco tem de monte, entendeu? Ah, bicarbonato. Bicarbonato tem outro lugar também que faz. Agora, o que é essencial à vida humana? A presença da produção do fator intrínseco. Então, esse é a cereja do bolo da importância do estômago. Guardem isso. E aí, para a gente estruturar, né, dividir anatomicamente e ver onde que secreta mais determinadas substâncias. Então, se a gente estiver ali na região do esfíncter esofagiano, né, inferior, logo no comecinho ali do seu estômago e na cárdia, o que a gente vai ter é muco e bicarbonato. Quando você chega no fundo e no corpo, vocês vejam que é lá que tem as coisas mais importantes, né? Então, a gente vai ter fator intrínseco, você vai ter o pepsinogênio e o H+, ok? A lipase, na nossa aula de digestão e absorção, eu falo dela. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, vejam essa aula. E no antro e piloro tem muco e bicarbonato. Então, para a gente entender essa divisão também é importante. Quando você chega ali no corpo, vocês viram que é onde a mágica acontece, é onde tem as coisas importantes. Então, no corpo, a gente tem essas glândulas, que são as glândulas oxínticas, tá? As glândulas gástricas. E é assim que elas são estruturadas. Então, em A, você tem uma visão mais microscópica e em B, um zoom, né? Como que é a estrutura dessa glândula. Então, a glândula, notem que ela tem a célula parietal, que vai ser a responsável por a gente fazer o fator intrínseco e o HCl, tem célula principal, que é a do pepsinogênio, tem célula mucosa, que é responsável pelo muco, né? Então, essa é a estrutura, sendo que tem a abertura final ali, né, que dá pro lúmen, né? A cripta acaba abrindo para o lúmen do seu estômago. A secreção de HCl, como que acontece? Aqui, estamos na célula parietal. Vocês têm que primeiro se localizar na figura, não tenta interpretar sem entender. Então, você está na célula parietal. Ali, lúmen, né? Então, o que nós entendemos? Que existe uma membrana que separa o interior da célula do lúmen, do trato gastrointestinal. Essa membrana vai ser chamada de membrana apical. Vou falar muito dessa nomenclatura também quando a gente falar de rim, tá? Entender como que é o transporte de solutos, enfim. E você tem a membrana basolateral, que é essa membrana que separa o interior da célula do sangue, certo? A nossa intenção é entender como que o HCl para lá no final, como que você secreta finalmente lá para o estômago, ou seja, no seu lúmen HCl. Um passo importante é o quê? Você tem dentro da sua célula CO2 e H2O. Vai sofrer ação da anidrase carbônica. Isso aqui é né? A gente viu em química, até no cursinho. É um básico, né? E aí teremos H2CO3, que vai se dissociar em H+ e HCO3, certo? O H+, pessoal, ele vai sair através do quê? Eu tenho aqui uma bomba muito importante, que é a hidrogênio potássio ATPase. Sempre que você tiver ATPase, significa que ela funciona com energia. Então, é aquelas bombas que são muito interessantes quando você quer ir contra o gradiente, certo? Então, você tem essa bomba, e essa bomba aqui é a inibida pelo omeprazol. Sabe o remedão omeprazol, que todo mundo, né, conhece? Sempre tem alguém que toma, que você está, sei lá, com dor de estômago, vai tratar uma úlcera gástrica, você usa omeprazol. Então, ela inibe essa bomba. E você entende por que faz efeito. Porque se você inibe, você não consegue mandar o seu H+ para fora. E, consequentemente, você não vai ter a composição do HCl. Show? Então, aqui o H+ sai. Então, eu já tenho H+ lá fora. Mas eu preciso de cloreto, né? O cloreto ele vai sair por onde? Por um canal específico de cloreto.
Ah, mas sobrou aqui o HCO3. O que vai acontecer com esse coitado? Esse coitado, ele vai para fora, através de um trocador. HCO3, cloreto. Então, ele joga o HCO3 para fora e cloreto vai para dentro. Cloreto este que será, né, na outra membrana, liberado para o lúmen, através do canal cloreto específico, certo? Então, fica muito mais fácil de entender. E lembrada só da nossa bombinha aqui, a sódio potássio ATPase, que ela vai estar presente não só no trato gastrointestinal, mas também quando a gente for falar de rim, tá? Muito importante. Também funciona à base de ATP, muito famosa e é responsável por manter também gradientes e a gente fala que é subir morro acima, né? Essas bombas de ATPase. A secreção do pepsinogênio. São considerações importantes, pessoal, que vocês entendam que o estímulo vagal ele é muito importante para que se secrete pepsinogênio, ok? Além disso, não só a estimulação vagal é responsável por estimular a secreção de pepsinogênio. Nós também teremos que a própria presença do H+, através de reflexos locais, também estimulam a secreção de pepsinogênio. Vamos ver um quadro, né, mais amplo, a big picture. Então, o que nós temos aqui? Você tem o seu estômago bonitinho, né? Então, a gente sabe que o pepsinogênio, num pH ácido, vai se transformar em pepsina, que vai digerir proteína. Isso, ok. Chegou lá a comidinha. Chegou a comidinha, distende. Distende, receptor entende que distendeu. Manda estímulo. Para onde? Para o centro vagal. Centro vagal, por tua vez, ele vai sinalizar. Fala, gente, chegou comida, vamos lá, tem que começar a digerir, certo? Então, aí ele vai estimular o pepsinogênio, também estimula a secreção de H+, e a gastrina. Gastrina, o que é isto? A gastrina é uma substância que aumenta a secreção de HCl e ela é secretada pelas células G que estão no antro gástrico, ok? Então, vocês vejam que está tudo meio que junto. Né? Não é assim, acontece uma coisa, ponto. Não, uma coisa está ligada com a outra e o estímulo vagal ele acaba estimulando tudo, ok? A secreção de fator intrínseco, que eu falei para vocês, vamos abordar mais para frente a importância, né, desse fator intrínseco. Fator intrínseco é importante para a gente, né, absorver vitamina B12. A vitamina B12, ela é, responsável pela mielinização, é dos responsáveis importantes da mielinização do seu neurônio, né? Então, de fazer ali a capinha do fio. Consequentemente, se eu não tenho fator intrínseco, não tenho vitamina B12. Se não tenho vitamina B12, vou ter alteração na minha mielinização. E é por isso que eu tenho os distúrbios neurológicos na deficiência de B12, que podem ser muito graves. Anemia perniciosa, né? A vitamina B12, ela também é importante para a síntese de DNA. Eu preciso de DNA para fazer as células do sangue, né? Porque ela tem muito, gente. A gente está fazendo célula do sangue todos os dias. Então, assim, é importante DNA. Se eu não tenho DNA, consequentemente, vou ter alguma alteração hematológica. Eu posso alterar todas as linhagens, tá? Não só a linhagem de células vermelhas, mas a anemia perniciosa é uma das consequências. Tá? Então, vocês ouvem assim, anemia. Perniciosa. Perniciosa porque ela é por deficiência de B12. E quem é a população que vai estar mais sujeita a ter a deficiência de vitamina B12? Justamente veganos, porque a B12 ela é uma vitamina que é de origem animal. Né? Então, essa população de pacientes faz restrição a esse tipo de substância. Etilistas, porque eles acabam sendo muito desnutridos, e gastrectomizados, porque como nós vimos, a presença do fator intrínseco, ela é essencial, é um componente essencial à função gástrica, né? Então, se eu tiro o local onde eu tenho fator intrínseco, já era, não tem outro local que eu tenha esse fator intrínseco para poder absorver a minha B12.
E com relação à regulação da secreção do suco gástrico, nós vimos que são fatores que aumentam a gastrina, né? A gente viu naquela imagem. Além disso, o estímulo vagal, então nós entendemos que a acetilcolina também tem um fator, né, positivo para a secreção gástrica. E outro conceito importante que vocês têm que ter, que a gastrina e a atividade eferente vagal, elas induzem a liberação de histamina. A histamina, por sua vez, ela potencializa os efeitos da gastrina e da acetilcolina, tá certo? Então, vocês vejam, uma coisa está ligada com a outra. E aí, dá para entender porque quando você está com aquela dor de estômago, ou que a gente fala, né, a dispepsia, né, algum sintoma dispéptico, você vai lá e toma ranitidina. A ranitidina é um bloqueador de receptor de histamina. Por isso que ela faz a mágica. E são fatores que reduzem a secreção gástrica, a presença de H+ no antro, graças a Deus, né? Porque você fala assim, poxa, tem um H+ no antro. Né? Então, não é para você ficar secretando H+ indefinidamente, se você tem um ponto no horizonte, tá certo? Então, tem um limite, senão você abre um buraco no estômago e, né, aí acabou. Não, se você chega num limite que você tem H+ no antro e aí para de secretar. Além disso, a presença de quimo no duodeno, que significa o quê? Gente, já fizemos a nossa função, né? Então, ó, o quimo já chegou lá no duodeno, então não tem mais nada para a gente fazer, vamos parar de secretar porque a gente já fez o que tinha que fazer. E a presença de somatostatina. Vamos ver agora como que a somatostatina, que é outra substância interessante, ela age. Então, uma vez que eu tenho ácido no antro, que eu estou falando para vocês, isso estimula a liberação da somatostatina. A somatostatina, por sua vez, ela inibe a gastrina, a secreção de gastrina, através da inibição das células G. Isso faz completo sentido, tá, pessoal? Porque tem que ter algum mecanismo de regulação. Não dá para você, vamos ficar secretando ácido indefinidamente, tá certo? Então, isso é muito interessante. Terminamos secreção gástrica, vamos para a secreção biliar. A bile é muito, muito, muito importante para a digestão, absorção de lipídios. Na nossa aula, se você viu a aula de digestão e absorção, agora é muito mais fácil de entender, ou depois você vai lá e assiste essa aula. Então, a bile, ela é composta pelos sais biliares, pessoal, que são as nossas estrelas quando a gente fala a respeito de emulsificação. Além disso, tem fosfolipídios, tem pigmentos biliares e deles vocês devem se lembrar da bilirrubina e colesterol. Quem é que produz bile? São os hepatócitos. Então, os hepatócitos, eles produzem e secretam a bile, mas quem armazena e concentra, deixa um suco mais concentrado, é a vesícula biliar. Aí, a gente tem que lembrar da CCK, que é a colecistoquinina. A colecistoquinina tem a função de estimular a contração da vesícula biliar e relaxar o esfíncter de Oddi. Vamos entender isso? Então, quando você precisa da bile, estimula CCK. A CCK vai estimular essa contração da vesícula biliar e, consequentemente, relaxa o esfíncter de Oddi e a sua bile chega no duodeno. Deu para entender? Então, esse é o seu sistema biliar. Pessoal, circulação enterohepática é para quê? Para vocês entenderem como que os sais biliares, responsáveis pela emulsificação, são reciclados. Não são jogados fora, eles passam por um processo de reciclagem. Então, vamos começar. Estamos lá em 1, ok? Sais biliares. Os sais biliares vêm do colesterol. Então, vai lá, os seus hepatócitos, eles fazem a bile. A bile tem os sais biliares como um dos seus componentes. Aí, essa bile, ela vem vindo, tá? Estamos aqui no ducto. No ducto, você pode ter a ação da secretina, que ela estimula a secreção de íons e água. Então, você vai acabar tendo uma bile mais aquosa, né? Aí, essa bile é armazenada na vesícula biliar. Na vesícula biliar, ela pode ser concentrada. Então, sai íons e água, ela fica mais concentradinha. A vesícula biliar vai ser, né, contraída. Por que ela vai ser contraída? Por estímulo da CCK.
E por que CCK agora, nesse momento, né? Porque, gente, você entende que o quimo chegou no seu intestino delgado. Então, chegou lá o bolo no intestino delgado. Estou precisando, né, digerir os meus lipídios. Então, eu estou precisando de bile. Logo, a CCK vai lá. Então, contraímos a vesícula biliar, relaxa o esfíncter de Oddi, a sua bile, ela chega aqui no duodeno. E aí, a bile vai ter a emulsificação, né? Então, e depois a absorção dos seus lipídios. Os seus sais, né? Os sais biliares, eles no ilho serão absorvidos e devolvidos à circulação porta e depois volta ali como substrato para o seu fígado, certo? Deu para entender? Vamos resumir, voltar de novo nos tópicos principais. Então, primeiro, você tem que os hepatócitos, eles vão sintetizar os componentes da bile. Em 2, essa bile sai do fígado, vai passar pelos ductos e ser armazenada na vesícula biliar. Mas aí, o quimo alcançou o intestino delgado. Galera, precisamos digerir, vamos absorver esses componentes. Então, a CCK vai ser secretada e aí contrai a vesícula biliar, essa bile ela flui para o duodeno. Chegou no duodeno, ocorre a emulsificação e a absorção dos lipídios e esses sais biliares eles serão recirculados para o fígado. Então, vai lá, ilho, né? Então, o ilho absorve para o interior da circulação porta e devolve para o seu fígado, certo? Esses foram os pontos mais principais. E aí, como que ocorre a síntese desses sais biliares ou ácidos biliares? A gente viu que eles vêm do colesterol, né? Mas o início da síntese dos ácidos biliares vem através da enzima colesterol 7-alfa-hidroxilase. E aí você vai tendo uma sucessão, né, de reações até que nós chegamos aos ácidos biliares ditos primários. Por que primários? Porque eles são sintetizados pelos hepatócitos. Aí vamos supor que esses ácidos biliares primários, eles sofram a ação de enzimas bacterianas. Eles já não são mais primários, eles vão ser secundários. Vamos ver numa figura como que fica isso, que acho que fica mais claro. Então, você tem lá colesterol e inicia a síntese dos ácidos biliares. 7-alfa-hidroxilase. E aí, uma sucessão de reações, eu vou ter os primários, né? Então, eu tenho o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. Então, são os ácidos biliares primários. Mas aí, se esses ácidos biliares primários sofrerem a ação de bactérias intestinais, né, das suas enzimas bacterianas, eles vão virar secundários. E aí, nós temos o desoxicólico, o litocólico e o ursodesoxicólico. Tá certo, pessoal? Fica mais tranquilo de entender. E a respeito da regulação da secreção biliar, quais são os fatores que aumentam essa secreção? A gente viu que a CCK, né, porque ela acaba contraindo a vesícula biliar e promovendo o relaxamento do esfíncter de Oddi, e a estimulação, né, parasimpática. São fatores que reduzem a secreção biliar à ressecção ileal, porque nós vimos que é no ilho em que você absorve os sais biliares e eles são devolvidos à circulação porta, fígado. Então, aquela região ela é essencial à reciclagem dos seus sais biliares. Bom, pessoal, esses foram pontos importantes da nossa aula. Falar a respeito da secreção gástrica e biliar, abordando estrutura, mecanismos e a regulação. Essas foram as referências utilizadas e até a próxima aula.